Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. O tema de hoje é a Sefirot. Muita gente não consegue entender o conceito do que são as Sefirot. Sefirot é o plural de Sefirah, que eu espero no decorrer do vídeo explicar bem, para que seja mais fácil, mas é um tema muito denso e profundo, então pode ser que nem todo mundo entenda 100%. É um vídeo que eu ia fazer mais à frente, mas em homenagem a um amigo meu, Márcio Ferreira, lá de Suzano, que essa semana que passou a gente está conversando, e ele disse que seria interessante esse vídeo, então eu decidi adiantar o assunto e fazer. É um vídeo que vai ficar um pouco mais longo do que os outros, porque o assunto, como eu disse, é mais denso. Então vamos lá. A Sefirot. Sefirot, na verdade, é o plural de Sefirah. E a Sefirah é representada normalmente por uma esfera. E com as Sefirot, Deus criou o mundo e todas as coisas. Foi através, Deus usou a Sefirot para criar o mundo, para a criação, para tudo, para a criação de tudo. Então a gente vai começar com os nomes de cada Sefirah e o que cada Sefirah representa. Então os nomes são Chokhmah, que representa sabedoria, Binah, que representa compreensão, Da'at, que representa conhecimento, Hesed, que representa bondade, Gvurah, que representa força, Tiferet, que representa beleza, Netzach, que representa vitória, Hod, que representa esplendor, Yesod, que representa a fundação, e Malhut, que representa a realeza. Tudo o que acontece nos mundos espirituais acontece e ocorre através das Sefirot. No entanto, como mencionado já em outras ocasiões, elas não são Deus, as Sefirot não são Deus. E os cabalistas alertam que não deve se orar por elas, ou seja, Deus utiliza das Sefirot. Sefirot também é uma criação divina. Nas palavras do Tikunei Zohar, Elias abriu seu discurso e disse: Mestre dos mundos, você é um, mas não no sentido numérico. Você é exaltado acima de todos os exaltados, oculto de todos os ocultos. Nenhum pensamento pode te entender. Então é difícil entender o conceito de Deus, porque não tem muita explicação. Você é que produziu 10 roupas, e nós as chamamos de 10 Sefirot. Então a Sefirot também pode ser chamada de roupa. E mundos revelados. Então pode ser chamada de roupa, pode ser chamada de mundo revelado, e através delas você se esconde do homem. Você é Deus. Através das Sefirot, Deus se esconde, se oculta dos homens. Você é aquele que une e as conecta juntos. E na medida em que você está dentro delas, ou seja, que Deus está dentro de cada Sefirot, de cada Sefirah, perdão, quem separa uma da outra dessas 10 Sefirot é considerado como se estivesse efetuado uma separação em você, ou seja, como se tivesse separado Deus. Como discutido anteriormente, Tzimtzum é a ocultação da Or Ein Sof, ou seja, luz eterna da criação, em hebraico Or Ein Sof, que permite um Seder Hishtalshelut, que é uma série de estágios ou sequências intermediárias, ou mundos, que possibilita a criação do mundo finito, o mundo que tem fim, que é o nosso mundo. Cada um desses mundos tem uma infraestrutura espiritual, sendo o componente mais básico desse mundo espiritual a Sefirot.
As Sefirot são 10 modos ou atributos, ou 10 atributos através dos quais Deus se manifesta. As Sefirot não são Deus, como eu já disse antes, mas são o meio através do qual qualidades e atributos específicos podem ser atribuídos a ele, Deus. A palavra Sefirah está relacionada ao verbo lesaper, que significa expressar ou comunicar, lesaper em hebraico. Isso implica que a função de uma Sefirah é expressar um determinado atributo. Também está relacionada à palavra safira, sapir, em hebraico. Uma safira é uma pedra preciosa brilhante e iluminante, implicando que a função de uma safira é de dar luz. Lembrando que, para quem não sabe, ou quem já sabe, lembrando, o cubo, que não era um tablet e que não era pedra, com os 10 mandamentos que Moisés trouxe do monte, quando ele recebeu de Deus, era um cubo de safira. Combinando esses dois conceitos, pode-se dizer que a Sefirot tem duas funções básicas. Uma como luzes ou luminares que servem para revelar e expressar, ou seja, não é para iluminar, é para revelar, é a luz da revelação e da expressão. E outra como recipientes que limitam e definem a luz. Essa luz é a luz que Deus usou na criação, é a luz original, não é a luz do sol, para que qualidades específicas sejam manifestadas. As Sefirot podem ser comparadas a duas mãos de um rei. Às vezes o rei opera com uma mão direita, às vezes ele opera com a mão esquerda. Por fim, é o próprio rei que está agindo pelo meio de suas mãos. Ou seja, nós temos, ou o rei tem duas mãos. A mão não trabalha sozinha, ela é comandada pelo cérebro. Nesse caso, ela é comandada por Deus. De fato, toda a Sefirah é divisível nos dois aspectos de luzes e recipientes. As luzes da Sefirot são simples e sem forma. Elas refletem o poder infinito de Deus. A Sefirot reflete o poder infinito de Deus. Então, mais uma vez, ele usa a Sefirot para expressar o seu poder, conforme revelado dentro da Sefirot. Os recipientes têm características específicas e, assim, revelam o poder de limitação e finitude de Deus. Não é que Deus é limitado e ele é finito. Ele expressa essa limitação e finitude. É através da Sefirot que Ein Sof, a luz infinita, que por definição é infinito, cria e conduz os mundos finitos. Então, essa luz é que cria e conduz os mundos finitos como o nosso. Finito que tem fim. Para entender a dinâmica da Sefirot, podemos dar uma olhada no homem, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Em muitos lugares na Torá, as Escrituras falam de Deus como se ele tivesse características humanas, os olhos de Deus, a mão de Deus, etc. No entanto, sabemos que Deus não tem corpo nem forma de corpo. Por que então a Torá usa uma descrição humana de Deus? A resposta é que a Torá fala na linguagem do homem, para que o homem entenda. Deus empresta termos de suas criaturas para expressar seu relacionamento com o mundo. Então Deus usa a linguagem do homem para expressar o seu relacionamento com o homem, com o mundo que ele criou. Deus não tem olhos, mas cria os olhos e está ciente de tudo o que acontece no mundo. Deus não tem mão, mas cria a mão e sua providência guia o destino do mundo. Quando a Torá nos diz que Deus fez o homem à sua imagem, significa que o homem é o microcosmo da Sefirot, com toda a infraestrutura espiritual refletida nele, ou seja, o homem é um mundo em miniatura.
são as sefirot que possibilitam falar da imanência de Deus, ou da emanação de Deus, na criação. O que ele faz, sem se refletir diretamente ao que ele é. Esses atributos divinos são refletidos no homem, tanto em sua composição espiritual, quanto mais literalmente em sua construção física. Portanto, os cabalistas escolheram retratar a Sefirot como correspondendo a vários membros e funções do corpo humano. Por isso que você vai ver figuras de Kabbalah que ou é uma árvore ou é um corpo de um ser humano, de um homem, e com as diversas Sefirot. Nós vamos chegar lá depois. Ainda assim, ao tentar entender a dinâmica da Sefirot nos reinos mais altos, pode-se fazer referência ao modelo conceitual humano e depois refletir esses conceitos acima. Dessa maneira, podemos falar na linguagem do homem para apreciar os reinos espirituais mais elevados e assim fica mais fácil de compreender e entender. É preciso ser cauteloso ao fazer isso e perceber que esse modelo humano é apenas um reflexo. Então, esse modelo humano é apenas um reflexo da Sefirot. Todas as analogias têm sua dimensão humana e pode não ser aplicável nos reinos mais altos. Então, isso é aplicado no nosso mundo, no nosso reino. As Sefirot também são refletidas na composição espiritual do homem, com cada faculdade do homem derivada das Sefirot supernais. Ou seja, cada qualidade que o homem tem, inteligência e etc, bondade, rudeza, essas qualidades são derivadas das Sefirot supernais. Supernais é lá de cima. Quando alguém utiliza os 10 poderes da alma dentro dele em seu serviço divino, aqui neste mundo, ou seja, quando alguém usa esses poderes que nós temos dentro de nós para servir a Deus nesse mundo, esse homem é capaz de afetar a sua fonte, ou seja, a Sefirot nos mundos superiores. Então essa é a ligação direta do homem aqui com a Sefirot e, consequentemente, com Deus. Por isso que uma mitzvah, uma ação para Deus, reflete lá em cima. As 10 Sefirot são geralmente divididas em duas categorias: intelecto, shechel, e emoções, midot. A categoria de intelecto inclui os 3 poderes intelectuais de Chokhmah, Binah e Da'at, que são um acrônico para a palavra Chabad. Daí que vem o nome Chabad da linha Chabad do judaísmo, que é a que eu sigo, que acredito que muita gente segue. Então, Chabad vem de Chokhmah, que é o Chá, Binah, que é o Ba, e Da'at, que é o Da, o D. Então é Chabad. Os poderes emotivos. Então, Chabad são os poderes intelectuais. Os poderes emotivos são representados pelos 7 canais de Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Eles também são chamados de 3 mães e as 7 duplas. Os 3 primeiros são vistos como mães, porque são a fonte e a raiz dos outros 7, assim como uma mãe é a fonte de seus filhos. As 7 emoções são chamadas de duplas, porque se manifestam de uma maneira dupla, como deve ser explicado. A primeira das Sefirot é chamada de Chokhmah. Chokhmah é a faculdade da alma que concebe qualquer assunto e, portanto, é feita com as palavras Koach Ma, significando o potencial do que é. Chokhmah, do que é. Produz a ideia original e é frequentemente referida como o primeiro flash do intelecto.
Ele já contém todos os detalhes da ideia, mas ainda estão concentrados e obscurecidos. É tudo em potencial. Esse potencial foi comparado a um ponto no qual tudo está contido, mas nada é atualizado ou tem uma definição dada. No tetragrama são aquelas 4 letras do nome de Deus, 4 letras hebraicas, que é a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Isso é representado na primeira letra Yud, que se assemelha a um ponto. A segunda sefirá é Binah. Binah significa entender ou derivar uma matéria de outra matéria. Por isso que é o Binah, um entendimento. Binah pega a ideia original e a expande e desenvolve tanto em amplitude quanto em profundidade. Cristaliza e esclarece os detalhes da ideia que foram obscurecidas em Chokhmah. O que estava em forma concentrada, agora é revelada e compreendida. Em nome de Deus, Binah é a letra Rei, letra hebraica. Sua forma mais alongada é composta por linhas, né? 3 linhas. Implica a expansão do ponto em largura e comprimento. Chokhmah e Binah são equitativas para 2 bons amigos que nunca podem ser separados. Então, Chokhmah e Binah caminham sempre juntas. O Zohar descreve como um ponto no palácio, com o ponto Chokhmah sendo realizada no palácio de Binah. O ponto é o rei. O ponto é Yud. O palácio é a letra Rei, que é um retângulo de boca para baixo e não fecha a perninha. Depois você pode procurar na internet, com o pontinho que é o Yud. Uma ideia, uma vez concebida, pode permanecer abstrata. O significado de Da'at denota apego e união, como no verso, e Adão conhecia, Yada, da palavra Dat, e Adão conhecia Eva. A faculdade de Da'at traz o conceito abstrato para a realidade. Então, Da'at pega uma coisa abstrata e traz para a nossa realidade. Uma ideia deve ser sentida e implementada. E Da'at tem o poder de unir o intelecto e as emoções. Então, Da'at une o intelecto com as emoções. E somente pelo grande apego a uma ideia, ligando-se e unificando-se à ideia, na medida em que não só se entende a ideia, mas também se sente por ela, que pode ser posto em prática. Então, você não só entende, mas também sabe, percebe que essa ideia pode ser colocada em prática. É claro como Da'at é o conector entre Chokhmah e Binah e o resto do corpo, que são as Sefirot. No corpo humano, as 3 faculdades cognitivas de Chabad correspondem ao hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo e o cerebelo, do qual deriva a medula espinhal, que liga o cérebro ao resto do corpo. As próximas 3 Sefirot são as emoções. São as Sefirot das emoções. No corpo, Resed corresponde ao braço direito, Gevurah ao braço esquerdo, Tiferet ao coração. Os cabalistas traçam paralelos entre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e as 3 Sefirot supernais de Resed, Gevurah e Tiferet. Então, Abraão representa um, Isaac representa outro, Jacó representa outra. Resed, bondade amorosa, é o atributo que difunde benevolência para todos sem limite. Então, Resed era Abraão. A própria criação é um ato de Resed, como é afirmado. O mundo foi construído com Resed. O mundo foi construído com amor e bondade. Bondade amorosa. O atributo de Resed também é chamado de grandeza
em hebraico Gedulá, para questões da vida que se originam dele Deus, para um número ilimitado de mundos e criaturas. Não é só o nosso mundo que existe, é um mundo ilimitado de mundos e de criaturas. Como aprendemos com Abraão, é da natureza dos benevolentes fazer bondade. Então, quem recebe, quem é dirigido por recebe, geralmente é uma pessoa muito bondosa, muito benevolente, sempre faz e pratica bondade. Em Abrão, quem encarna recebe, vemos o paradigma da infinita bondade amorosa. Então, Abrão encarna, ele recebe, por isso vemos o paradigma da infinita bondade amorosa. A barraca dele, sua barraca estava por todos os lados e sempre aberta. Ele tinha porta em todas as direções e 24 horas por dia, 7 dias por semana aberta. Ele estendeu a hospitalidade mais calorosa a todos. Onde recede é sem limites. Gevurah é o atributo da restrição. Então, recede não tem limite de amor. A Gevurah, por outro lado, é o atributo da restrição. Então, a Gevurah é que vai restringir essa bondade. Ela tem o poder e a capacidade de limitar e contratar. No ato da criação, Gevurah oculta dos seres criados a força ativadora dentro deles. Então, a Gevurah oculta dos seres criados, nós e os animais e tudo, essa força ativadora dentro deles. Isso lhes permite existir como entidades tangíveis, em vez de serem totalmente anulados dentro de sua fonte. O patriarca Isaac é paralelo com Gevurah, devido ao domínio dessa sefirá dentro dele. Ele restringiu suas emoções magnificamente no Akeida, que é a ligação de Isaac. Akeida é a ligação entre ele e Isaac. Gevurah também é chamada de lei e julgamento. Em hebraico, julgamento é din, daí a palavra Beit Din. Beit Din seria a casa do julgamento, traduzido como tribunal. O julgamento exige que recebe seja distribuído de uma maneira justa, proporcional ao mérito do destinatário e não de maneira ilimitada e gratuita. Então, recebe tem que ser distribuído de maneira justa. A bondade tem que ser distribuída de maneira justa, proporcional ao mérito de quem está recebendo essa bondade, e não de maneira ilimitada e gratuita. Então, sem Gevurah, sem a sefirá de Gevurah, a sefirá de Hesed não teria os limites necessários para a criação existir. Nós não existiríamos. Em termos de humanidade, se Hesed fosse dominante, a terra estaria cheia de pecadores, pois o amor cobriria toda a iniquidade. Então, se os seres humanos, a Terra, o nosso mundo, fosse regido por Hesed, que é a bondade ilimitada, o mundo estaria cheio de pecadores, pois o amor ele cobre a maldade, a iniquidade. Então, inversamente, se Gevurah fosse dominante, nenhum homem poderia suportar o escrutínio do julgamento. Então, se por outro lado, Gevurah fosse dominante, todo mundo ia ser julgado severamente a todo instante e ninguém ia sobreviver, ninguém ia suportar. Ambos, Hesed e Gevurah, operam com sucesso através de uma faculdade mediadora, a sefirá de Tiferet. Então, Tiferet vem aqui para equilibrar Hesed e Gevurah, amor e julgamento. Então, a Tiferet é a balança do equilíbrio. Tiferet mistura Hesed e Gevurah com os resultados harmoniosos e bonitos. Então, Tiferet acaba fazendo a harmonia, vamos colocar grosso modo, entre o bem e o mal, que tem que existir os dois existem. Então,
Tiferet vem para equilibrar isso e fazer isso de uma maneira harmoniosa e bonita. Ela pode ser comparada a uma peça de roupa tingida com muitas cores e misturada de maneira a dar origem à beleza e a uma decoração. Dentro do homem é equiparada ao atributo de compaixão, Rahamim. Então, dentro do homem, esse atributo criado por Tiferet, equilibrando o Hesed e Gvurá, vem o atributo de compaixão, em hebraico Rahamim. Considerando que Hesed daria mesmo a uma pessoa a quem a compaixão não é de todo apropriada. Então, Hesed daria mesmo a uma pessoa que não tem compaixão, que não é apropriada, que ela é má, mas mesmo assim Hesed vai equilibrar isso. Tiferet procura ter pena de uma pessoa a quem a compaixão é apropriada e depois estende a benevolência a ela, independente da dignidade, tenha dignidade ou não. Tiferet também é equiparada à verdade, em hebraico emet, no sentido de que ambos, Hesed e Gvurá, concordam com o seu fluxo. No corpo, Tiferet é o coração, cuja posição central no tronco, está praticamente no meio do corpo, do tronco, fica entre a direita e a esquerda e cria harmonia. O coração, geneticamente, ele está mais no meio do peito do que do lado esquerdo. Ele tem uma pontinha para o lado esquerdo. Então, por isso que ele está no meio entre a direita e a esquerda, e com isso cria uma harmonia. Nos patriarcas, Tiferet é visto em Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Os filhos de Jacó, que é o equilíbrio perfeito de Hesed e Gvurá, eram todos justos. Todos os filhos de Jacó eram justos. As próximas 3 sefirot são Netzach, Hod e Yesod. Essas 3 são extensões de Hesed, Gvurá e Tiferet. Netzach é uma extensão de Hesed, Hod é uma extensão de Gevurah, e Yesod é uma extensão de Tiferet. Nos paralelos dentro do corpo humano, Netzach e Hod correspondem às 2 coxas, coxa direita, coxa esquerda, e Yesod ao órgão reprodutivo, o Brit Kodesh. Daí vem o Brit Milá, que é a circuncisão. Assim como as coxas apoiam o corpo e transportam o corpo para seu destino, também Netzach e Hod canalizam a parte superior da Sefirot. Os cabalistas fazem um paralelo de Netzach com a personalidade de Moisés, Hod com a personalidade de Arão e Yesod com a personalidade de José. A palavra Netzach vem da palavra Menatseach, que significa conquistar ou superar. Portanto, Netzach denota a ideia de domínio. Ao dar de maneira ilimitada, um está dominando o outro. E, a esse respeito, é uma extensão de Hesed. Hod é exatamente o oposto. Sendo uma extensão de Gevurah, denota contenção ao ponto de submissão. Hod deriva da palavra Hodá, que significa obrigado. Admita ou submeta. Domínio total sobre o outro é um relacionamento Netzach, enquanto o envio total é um relacionamento Hod. Yesod equilibra os dois, facilita a comunicação e é, portanto, a base do mundo. A ação de Netzach e Hod e Yesod, conhecido na forma abreviada como Neihi, em Hesed, Gvurah e Tiferet, conhecido na sua forma abreviada como Hagat. Pode ser análogo a um pai que ensina um filho. Uma vez que Hagat, é despertado, a função Nei
é deliberar sobre como o destinatário receberá. Na analogia, Nei tem uma função tripla. Se o pai transmitir o conhecimento em sua totalidade, como aparece em sua própria mente, o filho será incapaz de absorvê-lo. Em vez disso, o pai precisa reorganizar o assunto de tal maneira que pouco a pouco a criança seja capaz de entender, ou seja, passo a passo, assim como quando a gente aprende a ler, aprende a andar, aprende a lutar. Você nunca vai de uma vez, vai sempre aos poucos. Assim também é com a Torá, a gente vai aprendendo passo a passo. A esse respeito, Netzach e Hod são referidos na terminologia cabalística como os rins que aconselham, e são os dois testículos que preparam o esperma. Isso significa que eles adaptam um conselho sutil na mente do pai e o modificam para corresponder à capacidade da criança. Cada criança tem um ritmo de aprendizado. Netzach e Hod também são referidos como moedores ou pedra de moinho, aquela que moe o trigo. Assim como uma pedra de moinho tritura o germe do trigo em farinha, também um pai precisa quebrar conceitos e determinar quais devem ser apresentados e quais não, ou seja, quais são retidos. Netzach e Hod servem para contratar um conceito em todas as suas dimensões. Perdão. Finalmente, Netzach também permite que o pai prevaleça sobre si mesmo e não retenha nenhuma influência benéfica ou aprendizado de seu filho. Levar essa analogia também explicará a Sefirá de Yesod. Mesmo que o pai ensaie em particular o que ele vai ensinar ao filho, não pode ser comparado ao momento real de ensino. Porque na hora de você ensaiar é uma coisa, na hora de você ensinar ao vivo, ali cara a cara, é outra coisa. Nesse momento, o pai vincula seu intelecto à criança e se comunica com amor. Ele está tendo uma interação. Ele realmente deseja que seu filho entenda o assunto. Quanto maior o desejo e o deleite do pai, maior a influência e o aprendizado do filho. Então, maior será a influência e o aprendizado do filho. Tudo depende do pai, do desejo e do prazer que o pai tem em ensinar. O filho é capaz de absorver mais e o pai se comunica proporcionalmente. Esse vínculo que une pai e filho é o atributo de Yesod. Yesod atua como um funil através do qual todas as sefirot anteriores são canalizadas. Agora podemos entender por que as tríades de Hagat e Nehi são chamadas de duplas. Hagat são as emoções que existem dentro de um sem levar em consideração o destinatário, ou seja, quem vai receber. Nei são os poderes que focam as emoções de Hagat para que possam ser recebidos por outras pessoas. Portanto, Hagat e Nei andam em conjunto e são chamadas de duplas, pois cada uma depende da outra. Em resumo, Hesed denota doações ilimitadas, Gvurá restrições paralela e limitada, enquanto Tiferet é uma mistura harmoniosa das duas. Netzach e Hod adaptam a influência para a transmissão e Yesod transmite com fixação profunda. As 6 sefirot de Hagat e Nei são frequentemente agrupadas. No final do vídeo eu vou fazer o possível, espero que eu consiga colocar uma figura dos triângulos sefiróticos, né? Que a Gevurah é a força, Hesed é a bondade, que é o triângulo de Hagat. E embaixo vem Tiferet. São triângulos de ponta cabeça, com a base para cima. Tiferet é a beleza, Hod é o esplendor, Nehi, que forma Hod, esplendor, Netzach, que é a vitória, e Yesod, que é a fundação.
E aí você tem o lado esquerdo e o lado direito. Cabalisticamente, eles são chamados de faces pequenas, Zeir Anpin. Mais para frente, eu já devo ter explicado o que é Zeir Anpin, que é uma das faces, a face pequena da Shekhinah, ou da presença divina, ou de Deus. No tetragrama, Yud representa Chokhmah, Rei representa Binah, e Vav é Zeir Anpin. São as letras do tetragrama. A 10ª Sefirah é chamada Malhut, é a realização final da primeira Sefirah de Chokhmah. Chokhmah é Koach Ma, que é potencial do que é. E Malhut é chamada Ma, que significa o que é. No tetragrama, Malhut é o rei final, a letra final, rei. E no corpo humano, Malhut é a boca. A Kabbalah faz um paralelo de Malhut para o personagem do rei Davi. Essencialmente, Malhut é o receptor ou destinatário da influência da Sefirot superior. A este respeito, Malhut tem uma qualidade feminina. Assim como uma mulher recebe de um homem e dá à luz a um filho, também Malhut recebe de Zeir Anpin e cria uma nova entidade. Então, Malhut recebe de Deus e cria uma nova entidade. Em um reino, um rei recebe a aceitação do povo de sua soberania e, em troca, ele fornece todas as necessidades do povo. Como a última Sefirah, Malhut, não exerce nenhuma influência própria, exceto aquela que as outras Sefirot despejam nela, é frequentemente comparada à lua, que, embora não tenha luz própria, reflete a luz do sol como uma nova entidade. A respeito da lua, falei num vídeo anterior que vai chegar o tempo que ela vai voltar a brilhar e ter a luz própria, assim como o sol. Mas no momento, no nosso mundo, a lua reflete a luz do sol. A fusão de Zeir Anpin e Malhut é chamada Kabbalah. Ihud Zum, Zeir Anpin e Nukva, que é Malhut, combinadas. Como em uma união física que pode procriar, todas as difusões supernais são efetuadas pelo Ihud Zum. O objetivo da criação é revelar a soberania de Deus através da criação de súditos. Porque sem súdito, um rei não é rei. O rei precisa ter súdito, que são entidades separadas. O rei é uma coisa, os súditos é outra coisa. Mas o rei precisa do súdito e o súdito precisa do rei. Esses súditos são distantes e distintos do nível do rei e, posteriormente, aceitam sobre si mesmos o jugo da sua realeza. Esse era todo o propósito do Tzimtzum, obscurecer e ocultar a força vital do mundo e, assim, fazê-la parecer uma entidade independente. É através da Sefirah de Malhut que esse tempo e espaço surgiram. Na dimensão do espaço, podemos chamar Deus de Rei, acima sem fim e abaixo sem limite, e da mesma forma nas 4 direções. Na dimensão do tempo, Deus reina, reinou e reinará, porque Malhut é a Sefirah em que Ora Ein Sof se manifesta dentro da criação e é chamada de Shekhinah. Também pode ser dita a presença divina, como na arca sagrada, a Shekhinah ficava em cima da arca, entre a imagem dos 2 anjos. Malhut também é identificada como a boca de Deus, ou simplesmente Deus, pois revela a impiedade de Deus aos mundos. Embora tenhamos enumerado as 10 Sefirot acima, como incluindo a Sefirah de Da'at, alguns textos cabalísticos contam também a Sefirah de Keter, em vez de Da'at. A palavra Keter significa coroa em hebraico.
e fica acima de todas as outras Sefirot, como se a coroa estivesse acima da cabeça do rei. A coroa de um rei o distingue do seu povo para que eles possam se subjugar a ele. Os súditos de um soberano são chamados de súditos da coroa, devido à sua lealdade e anulação à coroa e à sua autoridade. Keter é a Sefirá que está acima de todas as Sefirot e é equiparada, à vontade divina, Ratson em hebraico, e prazer, Ta'anug, também em hebraico. A vontade divina é o nível externo de Keter e prazer é o nível interno de Keter. O nível mais alto e mais transcendente é fé, Emuná em hebraico. No modelo humano, intelecto e emoções são poderes da alma que habitam dentro do corpo. O intelecto está na mente e as emoções no coração. A força de vontade e o prazer de uma pessoa, no entanto, transcendem qualquer órgão em particular. Em certo sentido, é periférico e é descrito como Keter. Keter tem uma dimensão interna conhecida como Kabbalah ou como Atik Yomin, literalmente o antigo dos dias. Em hebraico, claro. Atik Yomin é em hebraico. E uma dimensão externa chamada Arich Ampin, literalmente o semblante longo ou a face grande. Depende da tradução. Em qualquer estágio do Seder, Hishtashlut, Keter atua como intermediário entre um nível e o próximo nível. Malhut do nível mais alto torna-se Keter do próximo. Por exemplo, nos 4 mundos, Malhut de Atzilut se torna um Keter para Beriá. O Atik Yomin de Keter está ligado ao nível mais alto de Arich Ampin, que está ligado ao nível mais baixo. Agora podemos desenhar um diagrama das Sefirot, como elas se agrupam dentro do corpo do homem, refletindo as Sefirot supernais. 3 níveis de Keter: Emuná, que é fé; Ta'anug, que é prazer; Ratson, que é vontade. Aí aqui no fim do vídeo também eu vou tentar colocar uma imagem representando o corpo com as Sefirot. Keter é a coroa, Binah do lado esquerdo, a Binah, Keter está no alto, acima da cabeça, Chokhmah ao lado direito, Da'at na cabeça e assim por diante. Eu vou tentar colocar essa imagem também no fim. Como mencionado acima, as Sefirot são a infraestrutura de todos os mundos. Não é só do ser humano, não é só do mundo, nosso mundo. As Sefirot são a infraestrutura de todos os mundos e são refletidas como o microcosmo do homem. Então, o homem é a miniatura de um mundo. Então, a gente tem dentro do nosso corpo exatamente todas as Sefirot do jeito que é no mundo. Elas são a infraestrutura da alma do homem, tanto sua alma animal quanto sua alma divina. Ambas as almas são uma combinação de intelecto e emoções. Lembrando que emoção é puramente a alma animal. Na Nefesh Habe'amit, alma animalista, os poderes predominantes são as emoções e são frequentemente referidos classicamente como a inclinação do mal, o Yetzer Hará. O intelecto é dominante na Nefesh Elokit, alma divina, e é referida como boa inclinação, Yetzer Hatov. A faculdade intelectual da Nefesh Habe'amit é usada principalmente para servir as emoções, enquanto a Nefesh Elokit, as emoções são uma expressão do intelecto meditativo, perdão, às vezes eu tenho, a língua me dá nó em algumas palavras simples, mas tem um nome, isso eu esqueci.
A excitação das emoções na Nefesh Elokit é principalmente através do poder da meditação que afeta as emoções. Todas as Sefirot têm suas dimensões interna e externa. É assim que elas afetam uma pessoa e como afetam outras pessoas. Hesed é traduzido internamente em amor e externamente em bondade. Então, voltando aqui só para dar uma explicaçãozinha rápida. O amor para algumas pessoas afetam elas de um jeito e de outras pessoas de outro. A bondade é a mesma coisa. Então ninguém é igual. Cada um tem um efeito especial de cada sefirá. Dentro da Nefesh Hamit, pode-se amar o proibido e ser gentil com os que não merecem. O principal impulso do Hassidismo é o Tikkun Hamidot, corrigindo os traços negativos de caráter da Nefesh Abehamit. Agora vamos estudar com mais detalhes as Sefirot, como elas aparecem na Nefesh Elokit. Quando um judeu utiliza os 10 poderes da alma dentro dele, em seu serviço divino aqui embaixo, ele é capaz de afetar a sua fonte, ou seja, as Sefirot dos mundos superiores, que estamos todos ligados, tanto para o bem quanto para o mal. No que diz respeito às Sefirot na alma divina, que são descritas como uma parte de Deus acima, todos os atributos internos e externos da Sefirot são direcionados apenas para Deus. Quando um judeu utiliza os 10 poderes da alma dentro dele, em seu serviço divino aqui embaixo, ele é capaz de afetar sua fonte, as Sefirot nos mundos superiores. Repetindo novamente para ficar bem claro isso. Como a gente afeta os mundos superiores. Hesed, o aspecto interno de Hesed, é o amor de Deus e o grande desejo de se apegar a Ele. Então é o grande amor que temos por Deus e o grande desejo de nos apegarmos a Deus. Isso afeta o atributo externo de Hesed, de uma maneira que se a pessoa deseja praticar Hesed para imitar Deus e abrir-se aos seus atributos. Gvurá, o aspecto interno de Gvurá é o medo de Deus. Isso se expressa externamente reprovando e castigando os ímpios com castigos da Torá, prevalecendo sobre a inclinação do mal e santificando-se naquilo que é permitido. Ou seja, cumprindo as mitzvot. Ao construir uma cerca e cobertura ao redor da Torá, são adotadas salvaguardas para impedir transgressões. O que é cerca e cobertura? São que os antigos, os rabinos sábios de antigamente, criam às vezes certas leis para que você não ultrapasse o que é proibido na Torá. Então eles já fazem uma cerca que ali você não vai ultrapassar. Como, por exemplo, não misturar carne com leite. Na Torá está dito que só carne do boi, da cabra, do cervo, que são permitidos. Só que os rabinos criaram uma outra lei que às vezes uma carne de ave, porque com ave na Torá é permitido. Só que às vezes quando você tem uma ave fatiada, ela parece uma carne de boi. E aí para outras pessoas ia dar a entender que é tranquilo misturar carne com leite e isso ia debandar geral. Então o que acontece? Os rabinos criaram uma cerca, que essa é a cerca e a cobertura, já proibiu também essa mistura, que é para não infringir a própria lei da Torá, que a gente chama a lei rabínica de Derabanan, e a lei da Torá é Deoraita. Então, essas cercas são adotadas salvaguardas para impedir as transgressões.
Tiferet, o poder de procurar glorificar Deus e seguir sua Torá misericordiosamente, essa outra palavra que me dá o trava-língua, de todas as maneiras possíveis. Isto é expresso em Hidur Mitzvah, o embelezamento e meticulosidade no desempenho das mitzvot, como ter um belo tefilim, ou uma bela mezuzot, ou belas mezuzot, né? Seria uma bela mezuzá, mesmo quando custa mais caro. O importante é você ter sempre o mais bonito, o melhor, desde que seja kasher. Também é expresso elogiar Deus de todas as formas possíveis em pensamento, fala e ação. Então, sempre elogiar Deus no seu pensamento, na sua fala e na sua ação. Netzach, o poder de prevalecer sobre qualquer coisa que restrinja o homem de cumprir o serviço a Deus e de se apegar a Ele. Isso inclui batalhas externas sobre as forças do mal, a fim de encher a terra com a glória de Deus, como nas guerras travadas pelo rei Davi. Hod, através da autoabnegação e reconhecendo a transcendência daquilo que desafia sua compreensão mortal. O homem procura se prostrar e elogiar com auto-louvar Deus. Embora o homem veja um mundo material, ele reconhece que, na verdade, é Deus quem anima tudo e cria tudo. A gente olha, vê a natureza bonita, mas na verdade é Deus, tudo é Deus, a natureza é Deus. Que usaram outra palavra, para quem não gosta de usar o nome de Deus, a palavra Deus, a pessoa Deus, a figura Deus, fala de natureza. Mas tudo é Deus. E Deus está criando ele continua criando. Estou aqui gravando esse vídeo, vocês estão aí assistindo, é criação de Deus. Deus está criando o mundo. Se ele parar de criar, acabou. A gente apaga igual um computador. Sua visão ilimitada é devida à perspectiva terrestre. Ele expressa gratidão a Deus por todos os favores que ele nos concedeu e oferece graças a Deus por todos os seus atos, atributos e louváveis atos e trabalhos na criação dos mundos superiores e inferiores. Neste contexto, Hod tem o significado de ser sincero nos atos de gratidão de alguém. E Esod é limpar a verdade com intenso desejo e prazer, na medida em que a alma de alguém está ligada a Deus, a própria fonte de vida e verdade. Ou seja, Deus é a própria fonte da vida e da verdade. Malhut, aceitar o jugo da soberania de Deus e servir Deus como um verdadeiro servo de seu mestre. Isto é, por temor e medo. Todas as emoções acima da Nefesh Elokit são ativadas pelo intelecto da Nefesh Elokit. Hormá é a fonte do altruísmo, bitul em hebraico, que compreende Deus e sua grandeza. Biná é a grande alegria, simha, que vem como resultado dessa compreensão no comprimento, largura e profundidade da compreensão. A profunda compreensão de Biná, junto com a unificação, Yihud, e Da'at, dá origem às emoções de amor e medo de Deus. Temos que ter amor e ter medo. Da'at representa o vínculo e com o qual a alma está ligada nesse entendimento. Em resumo, agora podemos ver claramente como as sefirot são representadas no microcosmo dentro da alma do homem e como elas refletem e afetam as sefirot supernais. Também podemos ver que Tikkun Hamidot é afetado principalmente por Chabad, um apego intelectual completo a Deus e seu propósito na criação. E aí eu vou colocar mais um gráficozinho, se eu conseguir, que explica aqui os aspectos da Sefirah. Então, o aspecto externo e o aspecto interno. O aspecto externo é na criação do macrocosmo. O interno
é no homem, o microcosmo. O intelecto, que é Chokhmah, que no externo é sabedoria, no interno é para ele mesmo. Binah, no externo é entendimento, no interno é alegria. Da'at, no externo é conhecimento e no interno unificação. As emoções agora, Resed, externo é bondade, interno é amor. Gvurá, o externo é força, o interno é medo. Tiferet, o externo é beleza, o interno é misericórdia. Netzach, o externo é vitória, o interno é prevalecer. Hod, o externo é esplendor, o interno é sinceridade. Yesod, o externo é fundação, o interno é ligação. Malhut, o externo é o reino, a realeza, e o interno é o serviço. Então espere mais um pouquinho para a gente ver se eu conseguir colocar os gráficos que eu quero fazer. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo.